Olá, querido aluno, querida aluna. É um prazer imenso poder estar aqui com você de novo, poder abordar aqui um pouco mais sobre o novo nascimento, sobre a importância ali, de nós nascermos de novo ali para podermos entrar no reino de Deus. A introdução do nosso livro, no capítulo 9, ele já diz bem explicitamente, olha, muitos não entendem o sentido do novo nascimento, mas sem ele é impossível entrarmos no reino de Deus. O porquê que seria impossível nós entrarmos no reino de Deus? Lembrando, nosso Deus é uma pessoa, vamos dizer assim, gloriosa, santa, revestido de santidade, Como pode o puro ter alguma coisa com o impuro, O imundo, com a pureza do nosso Deus. E a mesma coisa, a sua glória, o pecado não subsistiria a sua glória. Então, ao menos que nós nasçamos de novo, que nós possamos ali experimentar uma nova vida em Cristo, buscar ali uma novidade de vida, buscar ali, quem sabe, viver de uma forma diferente, de uma forma que agrade a Deus. Então, quando nós olhamos para essa história que nós encontramos lá em João, capítulo 3, versículo 1 em diante, nós encontramos ali a história de Nicodemos. E eu gostaria de dividir com vocês aqui em algumas cenas, tá? Que nós pudéssemos analisar aí cada uma dessas cenas e dentro de cada uma delas nós possamos nos colocar, ou até mesmo nos colocar no lugar de Jesus ali, em dada a situação, o que Jesus estava querendo dizer, o que Jesus estava fazendo ali, qual era a ótica de Nicodemos naquele momento. E eu acredito que isso pode engrandecer cada vez mais ali o nosso discurso. Eu gostaria então de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, tá? Nós vamos poder fazer essa abordagem aí, fazendo esse panorama. E olha só, primeiro, você já conheceu quem que era Nicodemos, Primeiro, você já sabe quem é Jesus? Sabe quem que é Jesus? Nicodemos ainda talvez não conhecia completamente quem era Jesus. Nicodemos ouvia falar de quem era Jesus, ouvia falar do Messias, e ele via que aquela pessoa que estava na sua frente era alguém especial. Mas Nicodemos, ele era um líder do Sinédrio, lembra? Da grande corte que julgava questões religiosas, políticas, tomava decisões ali. E Nicodemos, talvez ainda tivesse uma luta interna dentro do seu coração ali, diante de tudo aquilo que ele havia estudado, diante de tudo aquilo que ele havia conhecido sobre a natureza de Deus, sobre a pessoa do Messias, como ele viria. E agora, Nicodemos pede para falar com Jesus, e essa conversa ele gostaria de ter com Jesus ali à tardinha, à noite, para que ninguém visse, depois não o julgasse. Que Nicodemos, enfim, quando Jesus conversa com ele, Nicodemos ele também é um mestre da sinagoga judaica, e fazia parte ali do Sinédrio. Então, para fazer parte do Sinédrio, nós podemos ver que eram somente pessoas especiais, pessoas que conheciam muito bem ali da Torá, a lei de Deus, para poder julgar, Então, ele seria um desses juízes. Lembrando lá que nós teríamos alguns números de juízes, 23 nas sinagogas menores e 71 ali nas maiores, sempre com número ímpar, para que não dê o que? Empate. Então, queridos, chamo você a abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 3, no versículo 1 e 2. Vamos ver ali o que a Bíblia nos apresenta, primeiramente, na narração aqui de João. Olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, aquele que era para ser exemplo, aquele que era, talvez, exemplo ali, de uma pessoa que falava e cumpria o que a lei pedia, ou a forma de viver ali como uma pessoa religiosa, ou uma pessoa de Deus. Talvez por isso Jesus tenha dado tamanha atenção para esse homem, conhecendo o coração dele. Olha só, era um principal dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, olha, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha a convicção que chega ali Nicodemos, Ele sabe que Jesus era Deus.
ele reconhece Jesus como Deus, ou alguém vindo da parte de Deus, pelos milagres que Jesus fazia. Vamos lembrar dos milagres que Jesus fazia. Jesus ressuscitava as pessoas. Olha, só aí, já em dizer esse primeiro, já podia ser uma grande maravilha, Jesus ressuscitar uma pessoa que estava morta. Mas olha comigo, Jesus curava cegos, coxos, Jesus curava pessoas paralíticas, Jesus estancou uma mulher com fluxo de sangue, Jesus aproximou de Deus pessoas renegadas ali por causa da sua natureza étnica. Onde ela veio? Samaritanos, por exemplo, a mulher samaritana. Então, nós vemos em Jesus uma pessoa que cura não apenas, as doenças físicas, mas as doenças da alma. Nós vemos Jesus ali ressuscitando não apenas o corpo físico, mas a vida, a plenitude da vida das pessoas. E quer saber como que Jesus faz isso? Dá uma olhadinha agora na cena 2. Olha só. Então, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, como que eu vou nascer de novo? Como que Nicodemos, nessa perspectiva agora, deve pensar, né? Como que eu vou nascer de novo? Então, olha a frase: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E aí, nós vamos à cena número 3, em que Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Olha lá. Versículo 4 agora, olha lá. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? A sua mente finita, Nicodemos, né? Uma mente finita. Ele pensa assim, poxa, eu nasci da minha mãe, como que eu vou poder voltar para o ventre da minha mãe se eu sou desse tamanho, né? Se eu sou um homem adulto já, como que eu vou, voltar? Não tem como, não existe mágica para isso. E ele se perguntando e ao mesmo tempo perguntando para Jesus como pode isso. E Jesus, sabendo de todas essas indagações ali no coração de Nicodemos, olha o que Jesus responde. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que Jesus está dizendo duas coisas aqui. Primeiro, quem não nascer da água, tá? E segundo, quem não nascer do Espírito. E olha que Jesus complementa, olha, o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido de carne, que nasceu da mãe, que nasceu ali de forma carnal, né? Vamos dizer ali, os cromossomos X, Y se uniram, XY. Sim, marido e mulher, homem, mulher, e aí geraram uma nova vida. E agora nós vemos ali que isso foi a junção ali de carne, né? Duas pessoas, dois seres humanos. Mas gerou um bebê, esse bebê teve ali a sua infância, sua adolescência, sua juventude, e agora esse bebê já é um adulto. E agora como esse bebê pode nascer de novo? Talvez Jesus esteja falando de uma forma filosófica ali, mas não, Jesus está falando de uma linguagem espiritual, que muitas vezes a gente não compreende. E eu vou dizer para você, muitas vezes Jesus falava sobre parábolas, e através de parábolas, para que pessoas simples pudessem compreender verdades eternas, Jesus falava de uma forma simples, tá? Para que até mesmo aquelas pessoas que eram doutas, elas pudessem ver a humildade de Cristo em querer colocar uma coisa simples, que era tão óbvia, que estava aos olhos dessas pessoas que muitas vezes não enxergavam. E olha lá como Jesus novamente aborda isso. Olha, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, Nicodemos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha, Jesus, quando fala para ele assim, não te admires de eu dizer que te importa nascer de novo, ele está vendo ali que Nicodemos talvez ainda precisa dar um passo a mais na sua vida. Dar um passo a mais ali para a sua conversão, um passo a mais ali para a mudança do seu espírito, mudança ali das suas perspectivas, da sua visão de mundo, da sua visão ali de ser humano, na dependência de Deus. Talvez ele não tenha entregue completamente a sua vida a Deus. Talvez ele não tenha compreendido ainda o que era a salvação, o que era a graça, o que era a busca incessante de Deus ali sobre a sua vida. Talvez Nicodemos ainda tivesse tão arraigado ali, a sua profissão como líder do Sinédrio, né, como um participante do Sinédrio, uma pessoa religiosa que tinha que dar o exemplo, principalmente pelo comportamento,
e talvez ali pelas suas atitudes, mas uma pessoa que ainda precisava transformar seu coração e entregar-se completamente a Jesus. E olha lá, vamos ver. Olha, então ele perguntou Nicodemos, novamente Nicodemos agora pergunta para Jesus, no verso 9, ó, nós estamos aqui, eu estou avançando, olha, a cena 9, olha ali, ó, como pode isso? Olha, então ele perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Eu não compreendo, Jesus, como que isso pode acontecer? E olha só, Jesus falou para ele, olha, o que é nascido da carne é carne, nasceu do pai da mãe, não vai continuar sendo do pai da mãe, mas aquele, olha só, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você é nascido do Espírito, quando a gente nasce, novamente, de forma espiritual, e Jesus está dizendo aqui os dois passos, primeiro, através da água, que é o quê? O batismo. A profissão ali diante de pessoas é a sua revelação de que você aceitou Jesus como seu Salvador. Então você se colocou ali diante de um público, de uma pessoa, né, através de um servo de Deus, né, um pastor, para batizar você ali nas águas. E esse é o primeiro passo. Nós podemos vermos o reino de Deus. E o segundo passo é nascer espiritualmente. Eu falei para você, talvez, que eu não lembro o dia que eu mudei a minha vida de uma hora para outra, assim, mas foi gradativamente depois do meu batismo que eu comecei a mudar as minhas atitudes, as minhas palavras, as pessoas com quem eu convivia, né, que infelizmente me levavam para outros caminhos. Mas eu queria servir a Deus. E um dos primeiros passos foi aceitar a Jesus como meu Salvador e perante os homens, as pessoas, aceitar o batismo. E depois do batismo, o que vem? A mudança espiritual. E olha, e aí Jesus, quando diz, importa-vos nascer de novo, e falando sobre o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é tudo que é nascido do Espírito, é você, querido amigo. Você ouve a voz do Espírito Santo dizendo para você, ó, não faz isso, não vai lá, não te mistura com essas pessoas. Olha, para com isso, essas atitudes estão te machucando, essas atitudes podem te prejudicar. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, Jesus, ele tem ali a saída, ele tem a solução para os nossos problemas, e aqui ele está mostrando para Nicodemos qual que é a solução dos seus problemas. E olha só, Jesus, ele mostra assim, olha, depois que você aceitar a direção de Deus, do Espírito Santo na sua vida, você não vai saber mais o que é andar nos seus passos e na sua vontade. Olha, ele diz aqui, ó, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Você consegue ver o vento? Eu não consigo ver o vento, não consigo ver. Mas muitas vezes eu vejo o balançar das árvores para a esquerda, às vezes para a direita, sei quando o vento está forte, quando ele está fraco. Então assim, o vento, você não sabe de onde está vindo nem para onde vai. Aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe aonde vai aqui nessa terra os seus passos, mas ele sabe com quem que ele vai. Porque esse mundo, meus amigos, ele está indo de mal a pior e vai ser de mal a pior daqui para frente. Mas aquele que anda através dos passos de Cristo, através do guia do Espírito Santo, pode estar andando ali no meio do vale da sombra da morte. Ele vai ter a segurança de Deus, a proteção de Deus, a providência de Deus, tanto quanto o que comer, o que falar, o que vestir, né? E como se relacionar, como se comportar diante das pessoas. Você experimenta uma mudança de vida. Então, meu querido amigo, eu gostaria de dizer para você aqui, ó, o que Jesus agora acudiu, o que ele falou, o que ele exaltou ali para Nicodemos, disse assim, olha, acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dando uma advertência para ele, diz assim, olha, tu está vendo tudo que eu fiz, tu viu os milagres, tu viu ali a minha interação com as pessoas, né? Tu viu tudo que eu havia feito, mas tu não está aceitando, tu não compreendeu isso tudo. Então, olha, se tratando, versículo 12, de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Olha, Jesus está mostrando para ele ali os milagres que ele fez ali, ó, na terra. Agora imagina se Jesus começa a falar das coisas que existem no céu, das coisas que Deus vai prover no céu. E eu lembro lá, Apocalipse, quando diz, né, que coisa linda, né? Que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Você consegue imaginar um mundo sem a morte? Eu não consigo, eu só vejo as pessoas sofrendo, essa doença desse Covid matando as pessoas, né? E eu não consigo ver a solução para isso, né? Os médicos estão dizendo, cientistas, só para o final do ano. Né? Enquanto isso a gente vê parentes perdendo amigos, né? Perdendo ali, né? Seus parentes, desculpa, eu virei, né? Então assim,
Jesus agora está dizendo assim, ó, se tratando de coisas terrenas que tu não me compreende, imagina se eu te falar das coisas espirituais, celestiais. Aí olha só, Jesus agora se revela diante dele quem ele é, diante de Nicodemos. Olha, no versículo 13, do 10 a 15, ele diz assim, olha, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Né? Está entre colchetes ali, ó, o versículo 13, o finalzinho, para mostrar que foi adicionado para explicar que era Jesus que desceu do céu. E versículo 14, olha, e de todo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Olha só, Jesus está dizendo para ele ali, ó, o seguinte, talvez Jesus não quisesse que Nicodemos naquele momento compreendesse isso. Mas Jesus estava falando para ele assim, ó, Nicodemos, assim como Moisés lá no deserto levantava a serpente para aqueles que eram picados ali pelas serpentes, né? Picado ali pelas cobras peçonhentas, e morreriam ou poderiam morrer, Deus mandou que Moisés fizesse ali uma serpente, né, no deserto. Assim importava que as pessoas olhassem para aquela serpente, ou apenas olhassem, contemplassem ela para que tivesse vida. Importava que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Jesus estava dizendo assim, ó, que o Filho do Homem vai ser levantado como aquela serpente. Ele estava dizendo assim, olha, no momento que o Filho do Homem for levantado, e acreditem, meus amigos, Nicodemos estava ali, um dos líderes do Sinédrio, aqueles que julgavam, lembra? Que quem julgou Jesus não foi apenas Pilatos, mas sim os líderes do Sinédrio que estavam ali, ao lado, ao redor de Pilatos, ali incitando, crucifica, crucifica. E Nicodemos estava ali olhando, estarrecido o que estavam fazendo, e talvez por ser um dos únicos que tenha conhecido Jesus pessoalmente, espiritualmente, não tenha, ou tenha falado e a sua voz talvez não tenha sido audível ali aos ouvidos dos seus líderes ou de Pilatos. Não, não faça isso, ele é um santo, você é um homem bom, você é um homem de Deus, você é Deus. As pessoas dizem que ele era louco, né? Por Deus está sendo ali maltratado, cuspido, espancado. E quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, meus amigos, quando Jesus foi crucificado, eu quero dizer para você o seguinte, Jesus foi levantado ali perante os homens. E aí entra o versículo 14, no finalzinho, olha. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus foi levantado ali, aos olhos de todos aqueles, não só apenas os olhos deles, mas de nações e nações e nações que viriam depois. Hoje, mais de 2020 anos depois da morte de Cristo. Vamos dizer assim, 2010 anos, né? Porque se Jesus nasceu no ano 0, morreu com 33 anos, nós estamos em 2020, tem uns 10 anos aí ainda, né? Para dar os 2033 anos ali, né? Então, assim, meus amigos, veja só, Jesus foi erguido na cruz. E hoje nós temos a cruz do Calvário, né? Como um sinal de vergonha, um sinal de morte, um sinal de dor. Mas a mesma cruz, que era sinal de vergonha, de morte, de dor e de pecado, essa cruz para nós se transformou em vida. Todo aquele que contempla Jesus na cruz do Calvário, aquele que vê Jesus pendurado na cruz do Calvário, ele vê ali a solução para o seu mal, o mal do pecado, o mal da morte, o mal da doença, todo aquele mal que hoje atinge toda a raça humana. Então, queridos, nós podemos ver aqui, ó, e do modo por que Moisés levantou a serpente do deserto, Jesus foi levantado também, para que possa atrair a si aqueles que foram atingidos pelo vírus do pecado. E ao acaso não somos todos nós atingidos pelo vírus do pecado? Então Jesus agora dá a solução para o vírus do pecado. Queridos, que nesta próxima aula, nessa aula de hoje também você possa meditar nesses grandes feitos, você possa meditar ali na providência divina de Deus enviar o seu Filho amado. Tá lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Que deu seu Filho unigênito. Ó, tá bem aqui, ó. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui, ó. Logo no finalzinho, capítulo, até o 15 nós lemos, o próximo aqui, ó, é João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa crer nesse Cristo, nesse Deus que nos ama, que nos fez a sua imagem e semelhança e se preocupa com a minha felicidade, com a sua felicidade, mas muito mais ainda com a nossa salvação para um novo reino, longe de todas essas desgraças, essas porcarias, essas tristezas que nós temos hoje no nosso dia a dia. Então, essa será a nossa verdadeira metamorfose,
espiritual. Um grande abraço, meus amigos. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos continuar aqui, em oração. E falar em oração? Feche seus olhos aí. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e bondoso Pai, ainda na tua presença, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Obrigado porque nós só vemos e ouvimos verdades aqui, ó Deus, da tua palavra, principalmente nessa história, Pai, do encontro de Jesus com Nicodemos. Pedimos, ó Deus, os teus milagres na vida de outras pessoas, o teu encontro com outras pessoas, mas, Senhor Deus, venha nos encontrar. Venha, Senhor Deus, ter uma conversa conosco, Pai, que nós possamos abrir os nossos olhos, o nosso coração para as verdades eternas. E nos dê, Senhor Deus, um ótimo dia na tua presença, na presença do teu Santo Espírito, que venha transformar a cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nunca se esqueça, meu querido, que Deus move céus e terras. Ele move o que for possível para ir ao teu encontro. Seja hoje, amanhã ou logo mais ali. Não se esqueça dessas palavras aqui. E tenha sempre uma Bíblia junto com você. A Bíblia é a palavra de Deus, é ela quem vai te aproximar do autor e consumador da nossa fé. Grande abraço aí. Até a nossa próxima aula.